beleza? Bom, então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a física da guitarra, ou seja, o objetivo é a gente falar sobre alguns fenômenos físicos relacionados ao funcionamento desse instrumento musical. Como se trata de um tema bastante amplo, a gente vai delimitar para o entendimento aí de algumas características básicas acerca das ondas sonoras e como se formam essas ondas, né, a partir da vibração da corda da guitarra, ou seja, como se formam as notas musicais em uma corda de um instrumento como a guitarra, também é válido para o violão, enfim, outros instrumentos de corda semelhantes, ok? Bom, no primeiro momento, né, a gente precisa entender que um instrumento musical, de forma bem geral, é um objeto, né, um instrumento que é capaz de emitir, de produzir e emitir ondas sonoras com diferentes frequências, diferentes intensidades e diferentes timbres. Então, inicialmente, né, vamos entender um pouco melhor do que se trata uma onda sonora, né? Em física, a gente define uma onda sonora primeiramente como uma onda mecânica, ok? Uma onda mecânica em física é aquele tipo de onda que necessita de um meio material para se propagar. Então, o som ele necessita de um meio material para se propagar. Bom, a gente pode dividir também, né, as ondas mecânicas como ondas transversais e ondas longitudinais. As ondas transversais, por exemplo, elas são aquele tipo de onda que vibram em uma direção e se propagam em outra. Um ótimo exemplo, né, de onda transversal é uma onda se propagando em uma corda ou uma onda se propagando em uma mola esticada, enfim. Bom, aqui tem um simulador, né? Então, só para exemplificar essa questão da onda transversal, né? Então, ela vibra numa direção. Eu posso pegar essa chave aqui e vibrar ela na vertical e você vê que a onda se propaga na horizontal. Então, vibra numa direção, se propaga em outra. Eu posso colocar um oscilador aqui também para demonstrar um pouco melhor esse fenômeno da onda transversal. As ondas longitudinais são aquelas que vibram e se propagam na mesma direção. Aqui a gente tem uma simulação, né, um GIF aí mostrando uma onda longitudinal se propagando, né, num certo meio aqui, né. Essa onda está representada por essas faixas, né, em vermelho. E você vê que é uma vibração que está na horizontal e está se propagando na horizontal também. Então isso é o que caracteriza uma onda longitudinal. Vou considerar aqui, né, o som como uma onda longitudinal, ok? Que é aquele tipo de onda que vibra e se propaga na mesma direção. Em resumo, né, a gente pode classificar o som como uma onda mecânica e longitudinal. As principais características de uma onda sonora são a frequência, a intensidade e o timbre. A frequência tem a ver com o som mais grave ou o som mais agudo. Ou seja, um som com frequência baixa é um som grave. Um som com frequência alta é um som agudo. Então, quando a gente costuma dizer esse som é mais baixo ou esse som é mais alto, a gente não está falando da intensidade do som, e sim da frequência do som. No caso, frequência baixa ou frequência alta. Por exemplo, na guitarra eu posso reproduzir um som com frequência baixa, ou seja, um som grave, ou um som com frequência alta, ou seja, um som agudo. Na física, a gente define a frequência como um número de oscilações que acontecem num certo tempo. Em unidades do Sistema Internacional, a frequência é dada em oscilações por segundo, ok? Que também leva o nome de Hertz. Por exemplo, a nota Lá padrão, 440 Hz de frequência, significa que aquela onda sonora, ela efetua 440 oscilações por segundo. Isso que significa 440 Hz. A outra característica do som é a intensidade do som, ok? Então a intensidade tem a ver com o volume, né? Um som mais intenso, menos intenso. No dia a dia também a gente mede isso em nível sonoro, né? Que são os decibéis, né? Quantos decibéis eu tenho. Enfim, só para exemplificar, né? Eu posso ter um som aqui com uma intensidade pequena, por exemplo, né? Tipo, ou com uma intensidade grande. Okay? O timbre de uma onda sonora, né? Está relacionado mais à qualidade do som. Então você pode ter diferentes instrumentos, uma guitarra, um violão ou duas guitarras feitas, enfim, por fabricantes diferentes aí,
que você toca exatamente a mesma nota, com a mesma frequência, só que você ouve que tem algo de diferente naquele som. Isso a gente chama de timbre. Em resumo, né, na física isso tem a ver com a forma de onda, não com a frequência nem com a intensidade, mas com a forma da onda que se configura, né, a partir de um instrumento musical. Então essa imagem ela ilustra essa ideia do timbre, ou seja, representado, né, inclusive na forma do gráfico aí que a gente usa para definir ou para representar, né, uma onda sonora. Então você pode ver aqui, né, aqui a gente tem a nota Lá sendo emitida por diferentes fontes sonoras. Então a gente tem aqui ela sendo emitida por um diapasão, por uma flauta, por um violino, pela voz humana, por uma clarineta. Você vê que tem diferentes formas de onda. Então essas diferentes formas de onda é o que caracterizam aquilo que a gente chama de timbre. Compreendidas, né, essas características mais fundamentais das ondas sonoras, vamos se debruçar um pouco no nosso instrumento aqui, na guitarra, ok? Então a guitarra é um instrumento de cordas, tá? A mais tradicional a gente tem 6 cordas, e o som produzido pela guitarra está associado basicamente pela vibração das cordas. Claro, depois tem outros elementos, captação, amplificação e tudo mais, mas primordialmente tem a ver com a vibração das cordas, que produz uma onda sonora que se propaga pelo ar. Em resumo, né, a vibração da corda vibra o ar que está nas vizinhanças dessa corda, e essa vibração do ar se propaga, enfim, como sendo uma onda sonora, chegando até o captador, amplificando, chegando até o teu ouvido, enfim. Porém, entre a simples vibração da corda da guitarra até o estabelecimento dessa onda sonora que se propaga, enfim, e chega até o nosso ouvido, existem alguns fenômenos aí que a gente precisa entender um pouco melhor. Bom, inicialmente vamos imaginar que eu produzo uma vibração, né, na corda da guitarra, com a palheta ou com o dedo, enfim, né? E essa vibração, ela é muito rápida, então eu não consigo enxergar direito. Mas se eu provoco uma vibração aqui assim, vamos supor que essa vibração se propaga aqui para a esquerda, né, pela corda. Quando ela se propaga para a esquerda, essa onda, né, que está se propagando na corda até para a esquerda, ela vai refletir nessa extremidade fixa e vai voltar. Só que essa que está voltando, ela vai interagir com a onda que ainda está indo para lá, ok? Então ela vem e reflete aqui, interage com a outra que já está sendo refletida de lá, ou seja, essas ondas ficam refletindo aqui, né, nas extremidades da corda e interagindo. Essa interação, tá, gera o que a gente chama na física de interferência entre essas ondas. A interferência ela pode ser construtiva ou destrutiva. Se a interferência é construtiva, né, você soma duas ondas, né, e na interferência construtiva você tem uma onda resultante que tem a intensidade maior, né, enfim, do que as ondas que geraram, né, essa interferência. Na interferência destrutiva, você vai ter a soma de duas ondas que num limite, né, elevado ao extremo, aí você soma dois sons, por exemplo, e o resultado pode ser um simples silêncio, né? Isso é interferência destrutiva. Então o que acontece? Essa onda que eu gerei aqui pela minha palhetada, ela fica se propagando na corda e vai acontecendo essas interações, essas interferências, e em resumo, né, eu posso gerar muitas frequências aqui de ondas numa corda. O detalhe é o seguinte, a maioria delas interferem umas com as outras aí nesses processos de reflexão aqui de forma aleatória. Boa parte delas se cancelam, né, interferência destrutiva, mas no final da história, de toda essa interação, forma-se um padrão. Tá? Esse padrão é o que vai dar o som, enfim, que a gente está percebendo. E esse padrão a gente chama na física de onda estacionária. Então aqui a gente tem a representação do que seria uma onda estacionária. Então, alguns elementos, né, inicialmente da minha figura aqui, né? Então eu tenho uma corda aqui, né, de comprimento L, esse L está representando o comprimento da corda, e daí gera-se esse padrão de onda estacionária devido, né, àquelas múltiplas reflexões que acontecem, o fenômeno de interferência. Você gera algumas frequências, né, dessa onda estacionária que a gente chama de frequências ressonantes, ok? Essas frequências ressonantes, elas correspondem ao que a gente chama de harmônicos possíveis de se formar nessa corda. Nessa figura eu estou representando o primeiro harmônico, ok?
Primeiro harmônico corresponde ao seguinte, é quando eu tenho aqui, ó, um ventre e dois nós. Essa região aqui onde eu tenho vibração, né, a gente chama de ventre. Os nós aqui são aonde a corda não está vibrando, ela está presa ali, né, então não está vibrando. Então eu tenho dois nós e um ventre. Eu posso estabelecer uma relação aqui entre o comprimento de onda, dessa onda que está se formando, com o comprimento L da corda, né? Nota aqui, ó, que se eu for desenhando aqui, ó, segue o meu mouse, ó. Se eu for desenhando aqui, ó, ela voltou para completar um comprimento de onda, ou seja, uma oscilação completa, teria que acontecer isso aqui, ó. Foi, voltou e pá de novo, né? Então isso aqui é meio comprimento de onda. Então eu posso montar uma relação mais ou menos assim, ó. O comprimento L da corda é igual a meio comprimento de onda. Eu estou multiplicando por 1 aqui, ó, pelo fato de que, por exemplo, no segundo harmônico eu vou formar um padrão assim, ó, com uma frequência maior, né? Esse cara tem uma frequência maior, ou seja, um comprimento de onda menor. Agora o comprimento de onda vai ser o próprio L, né? Porque daí eu uso esse múltiplo aqui que eu estou usando aqui, agora eu coloco um 2. Lá eu coloquei 1, aqui eu coloco 2. 2 vezes lambda sobre 2. O lambda é o comprimento de onda, né? Aqui eu tinha 1 vezes lambda sobre 2. Aqui é 2 lambda sobre 2. Então 2 com 2 dá 1 aqui, então o comprimento de onda do segundo harmônico é igual ao comprimento da corda. Ok? O terceiro harmônico, então eu vou ter 3 ventres, né? No segundo eu tinha 2, no primeiro eu tinha 1. Agora, se tu olhar, ó, eu tenho o comprimento da corda é igual a um comprimento de onda e meio, porque ó, ele completou um comprimento de onda aqui, deu mais meio lá, né? Então eu posso dizer que o L é igual a 3 vezes lambda sobre 2. Agora o lambda 3 porque é o comprimento de onda do terceiro harmônico, né? E daí, isolando aqui o lambda, eu consigo ter que o comprimento de onda daquela onda ali que se estabelece é 2/3 do comprimento da corda, ok? Então aí eu tenho os 3 harmônicos aí relacionados a essa corda. E para mim generalizar, eu posso dizer que o enésimo comprimento de onda aqui, ou seja, para qualquer comprimento de onda e de qualquer harmônico, eu tenho sempre que é 2L dividido por N, que é o número do harmônico. Repara uma coisa importante aqui, que o número do harmônico nunca pode ser um número fracionário, ele sempre é um número inteiro, ou seja, ele é 1, 2, 3, 4, até, teoricamente, isso pode ir até o infinito. Se eu pegar e relacionar essa equação do comprimento de onda com a frequência, eu posso fazer isso usando a equação que a gente chama de equação fundamental da ondulatória, tá? Que é essa daqui, que diz que a velocidade é igual a lambda f, ou seja, o comprimento de onda vezes a frequência. Substituindo essas relações, eu chego que a frequência para qualquer harmônico é igual ao número do harmônico vezes a velocidade dividido por 2L. Tá? Por que eu montei essa equação? Porque é o que interessa para a gente para definir as notas que se formam ali nas cordas da guitarra, é a frequência. Se você olhar aqui, né, essa frequência para qualquer harmônico, harmônico 1, 2, 3, 4, 5, né, é dada por essa equação. O detalhe é o seguinte, primeiro detalhe, a nota, quando você toca uma corda da guitarra ou do violão, a nota musical correspondente àquela corda que você está tocando é sempre correspondente ao primeiro harmônico, tá? E esse cara aqui, ok? É ele que vai definir qual é a nota. O que acontece é o seguinte, podem existir esses outros harmônicos dentro da mesma corda, sim, tá? Mas geralmente em menor intensidade do que o primeiro. O que predomina é o primeiro, que é o que vai dar a frequência da nota musical que você está executando. Então você pode ter uma determinada nota tocada em um determinado instrumento, onde ela é composta pelo harmônico fundamental, mas também tem algumas frequências que a gente chama de harmônicos superiores naquela nota. Okay? Isso vai afetar lá no timbre, que eu mostrei antes, aquela figura lá, né, do timbre com a forma de onda, né? Então quando você tem uma onda só com a frequência do harmônico fundamental, ela é bonitinha, assim, bem senoidal, né? Agora, quando você tem uma frequência, uma nota que existem harmônicos superiores ali, né, compondo, né, aquela nota, daí você vai mudando o timbre, pode ter diferentes harmônicos superiores com diferentes intensidades, então você vai tendo diferentes
timbres na hora de executar aquela nota em determinado instrumento. Então isso é um primeiro detalhe que pode acontecer. Outra coisa que é importante a gente olhar nessa equação aqui, tá? É a relação da frequência. Vamos colocar 1 aqui. Em vez de colocar 1 no N aqui, eu só estou preocupado com o primeiro harmônico. Tá? Então não interessa o número do harmônico. Vamos olhar só como se relaciona a frequência com as outras grandezas aqui, né? Então se você olhar para isso, você vai ver o seguinte. Primeiro, a frequência ela é inversamente proporcional ao comprimento da corda, o comprimento L, que está aqui embaixo, no denominador. O que quer dizer isso? Quando eu aumento o número que está aqui embaixo, diminui o número da minha conta, né? Por isso que ela é inversamente proporcional. E quando eu diminuo o número que está aqui embaixo, eu aumento o resultado da minha conta. Então a frequência é inversamente proporcional ao comprimento da corda. Isso é bem fácil de demonstrar na guitarra. Da frequência do harmônico fundamental em uma corda com o comprimento da corda pode ser facilmente demonstrado aqui na guitarra, né? Se eu tocar a corda solta, por exemplo, aqui a corda Mi da guitarra, ela tem uma certa frequência, né? Tem um som relativamente grave aqui, né? A frequência baixa. Frequência baixa. À medida que eu vou diminuindo o comprimento aqui, né? Isso eu faço colocando o dedo aqui em diferentes posições do braço da guitarra, né? Eu vou aumentando essa frequência. Ou seja, cada vez som mais agudo, com frequência maior. Então, o comprimento da corda é inversamente proporcional à frequência. Quanto mais eu diminuo o comprimento da corda, mais aumenta a frequência. Outra relação importante nessa equação, né, é que a gente pode notar aqui que a frequência é diretamente proporcional à velocidade de propagação da onda nessa corda. Eu não estou falando da velocidade de propagação da onda sonora no ar, depois que ela é produzida. A gente está falando ainda aqui de como se forma na corda. Depois que formar essas frequências ressonantes na corda, bom, daí a corda vibra o ar que está nas vizinhanças e produz a onda sonora que se propaga pelo ar e chega até o teu ouvido. Esse que é o ponto. Esse que é o pulo que a gente está dando aqui, tá? Só para retomar qual que é a problemática do negócio, né? Ou seja, eu vibro a corda, beleza, produziu o som. Não, tem todo esse entendimento de como se formam as ondas estacionárias na corda, de como se formam as frequências ressonantes, portanto os harmônicos, né, na corda, para daí sim, formou esse padrão, beleza, daí tu entendeu como se forma aquela frequência de vibração da corda para vibrar o ar que está nas vizinhanças e produzir a onda sonora que vai se propagar pelo ar e chegar até o teu ouvido. Esse que é o ponto, tá? Então essa frequência, como a gente já viu ali demonstrado na guitarra, já comentou, ela é inversamente proporcional ao comprimento da corda. Então tu vai posicionando teus dedos ali e você vai produzindo frequências diferentes, ok? Para uma mesma corda. Agora, ela também é essa frequência diretamente proporcional à velocidade de propagação dessa vibração na corda, da onda na corda, não da onda no ar, tá? Só que se tu olhar nessa outra equaçãozinha que tá aqui, ó, tá o meu mouse aqui, essa velocidade que é diretamente proporcional à frequência, ela depende da raiz aqui de duas coisas. A densidade linear é tipo assim, quanto de massa tem num certo comprimento. A densidade volumétrica é quanto de massa tem num certo volume, né? Numa corda da guitarra, como que tu faz para aumentar a densidade linear? Faz uma corda mais grossa. Tem as cordas que vão variando o diâmetro, né, das cordas. Então a corda mais grossa é aquela que tem maior densidade linear. Portanto, se tem maior densidade linear, olha aqui na relação da equação, tem menor velocidade. E se tem menor velocidade, tem menor frequência. Então o que acontece? Por isso que as cordas mais grossas são as mais graves, ou seja, tem menor frequência. Outra relação que é importante da gente olhar nessa equação aqui é o seguinte: quanto maior a tração da corda, maior a velocidade. Se maior a velocidade, maior a frequência. Então, em resumo, quanto maior a tração da corda, maior vai ser a frequência que a corda vai produzir. Então, é uma outra forma de você fazer variar aí a frequência na corda do instrumento. A tensão da corda também pode ser facilmente demonstrada
na guitarra. E na verdade essa relação a gente usa para afinar o instrumento, né? Ou seja, você aumenta, diminui aqui a tensão, né? E você consegue obter diferentes notas na tua corda. Por exemplo, né? Eu tenho essa corda aqui e eu vou mudar aqui a tensão. Vou começar com uma tensão razoavelmente grande, vou diminuindo a tensão, você vai ver que vai diminuindo também a frequência. Você aumenta a tensão, aumenta a frequência. Vamos aumentar agora, vamos fazer o caminho inverso. E é esse recurso que a gente usa, inclusive, para afinar o instrumento, ou seja, deixar ele na frequência que a gente deseja. Bom, por fim, né, aqui a gente pode entender o quê? Que uma frequência para qualquer harmônico, né, ela vai ser sempre um múltiplo, né, da frequência do harmônico fundamental. E esse N é sempre um número inteiro, né? 1, 2, 3, até infinito, né? Mas a frequência do harmônico F1, a frequência do harmônico fundamental, depende de todas essas características, da velocidade de propagação da onda nessa corda e do comprimento da corda, ok? E daí você tem todas essas possibilidades de harmônicos que se formam na corda, e esses harmônicos nada mais são do que as frequências ressonantes dessa corda, ok? Então, essa série, né, de harmônicos que podem se formar numa corda é o que a gente chama de série harmônica, que fisicamente falando nada mais é do que diferentes frequências ressonantes que podem se formar naquela corda. Então, geralmente na corda da guitarra você vai formar o harmônico fundamental e mais alguns sobretons, né, ou seja, mais alguns harmônicos superiores que vão compor, né, aquela onda sonora que vai ser o que de fato vai estar se propagando no ar e percebido pelos nossos ouvidos como uma onda sonora. Como eu mencionei antes, a gente poderia expandir essa discussão para vários outros aspectos relacionados a esse instrumento. Por exemplo, a questão das escalas musicais e o que tem de física e matemática, obviamente, envolvido, né, na questão das escalas musicais, a questão do sistema de captação, de amplificação da guitarra, ou seja, a gente poderia discutir muitas outras coisas. Inclusive, a gente pode estar fazendo aí outros vídeos futuramente para abordar outras temáticas relacionadas à guitarra. Mas por hoje era isso aí, a ideia era dar essa noção fundamental, essa ideia mais básica aí do porquê e como se forma essa onda sonora numa corda da guitarra. E a gente pode estar conversando aí, fazendo outros vídeos futuramente. Valeu, galera, aquele abraço.